E agora, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão saber se vocês estão tendo lucro ou não e como que vocês vão fazer a gestão da loja de vocês baseada nesses resultados que a loja deu para vocês dentro de um determinado mês. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a forma que você vai usar para saber se você teve lucro ou não dentro daquele mês. E a fórmula é basicamente essa: faturamento, que é vendas do mês, dentro daquele mês, qual que é o faturamento que você teve, custo da mercadoria, e inclusive esse faturamento vocês vão fazer, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão fazer ao final do mês. Então, você vai precisar de alguns dados no início do mês, mas depois, na hora que fechar o mês, deu lá dia 30, dia 31, é que vocês vão fazer aqui isso para saber, usar essa forma para saber qual foi o resultado que você teve dentro daquele mês. Então, aqui, qual que é a fórmula? Então, é faturamento, que é quanto você vendeu dentro daquele mês, menos o custo da mercadoria. E esse custo da mercadoria, eu já falei na aula anterior o que que ele é. Então, é o custo da mercadoria que você vendeu dentro daquele mês. Então, o que que eu quero dizer com isso? É quanto custou cada mercadoria que você vendeu. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar isso para vocês. Então, se você faturou ali R$ 5.000, quanto que te custou cada item desse ali para dar R$ 5.000? Para você, quanto custou? Então, o custo da mercadoria vendida. Depois, então, quanto custou cada produto que você vendeu dentro desse mês? E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão pegar esses dados. Depois, menos despesa variável, menos despesas fixas. O que que são despesas variáveis e fixas? Eu expliquei na aula anterior. Se você não sabe, volta lá na aula anterior, você vai lá eu explico direitinho o que que é despesa fixa e variável. Menos investimento, que também eu explico nessa aula. O que sobrou é lucro. Então, a maioria das pessoas acham que lucro é o que você vende menos quanto te custou cada mercadoria. Isso é lucro. Não, isso aqui, ó, faturamento menos custo de mercadoria é lucro bruto. Lucro líquido, que é lucro líquido, né? É o que realmente você lucrou. É isso aqui, ó, é o que você vendeu menos quanto te custou cada uma dessas mercadorias que você vendeu, menos as despesas variáveis, menos as despesas fixas, menos investimento, o que sobrar é lucro líquido. Flaviane, posso pegar o faturamento, tirar todas as despesas e investimentos e o resto é o lucro? Sim. Só que por que que a gente tem que separar a variável de fixa? Eu vou mostrar depois para vocês, porque tem outros cálculos que a gente precisa fazer que essas informações precisam estar separadas. Então, por isso, vocês não podem somar elas, elas têm que estar discriminadas de formas separadas para que você possa fazer outros cálculos que eu vou mostrar já já para vocês. Então, basicamente é isso, não tem segredo, não tem nada. Então, você pega o que você vendeu, tira o custo de cada uma das mercadorias que você vendeu, quanto que te custou cada uma delas, tira a despesa variável, tira as despesas fixas, tira o investimento, o que sobrar é lucro. Ou prejuízo, né? Então, é assim. Então, não tem segredo nenhum. Isso aqui, se você faz numa folha de caderno, simples e prático. Aqui você tem o resultado da sua empresa, se você teve lucro, se não teve, aí se não teve, por que que não teve, para que você possa fazer gestão da sua loja. Então, aqui a gente vai entrar agora nessa parte aqui do custo de mercadoria, que eu sei que é, por que que eu vou aprofundar mais nela? Porque eu sei que é uma coisa que vocês têm muita dúvida. Toda vez que eu pego uma planilha da DRE, geralmente a maioria das dúvidas estão no custo de mercadoria. O que que você precisa entender? Existe uma fórmula para você chegar nesse custo de mercadoria. Por quê? O que que você tem? Você tem duas opções nesse custo de mercadoria. Você gera um relatório lá no seu sistema, por isso que é muito importante você ter um sistema, porque isso aqui vai te dar essas informações em 2 cliques. E aí você gera o relatório no primeiro dia do mês, gera no último dia do mês, pronto, você joga aqui no cálculo e prontinho, lindo e perfeito. Ou, se não, a segunda forma, que é a forma mais difícil, aliás, tem três, que é uma outra forma também que eu acho complicadíssima, que seria você ir anotando o que que você vendeu, pelo o preço que você vendeu e o quanto te custou aquela peça. Então, você tem que ter essa informação.
o preço de venda e o quanto ela te custou. Ao final do mês, você soma quanto você vendeu, é o faturamento. Quanto custou cada uma dessas peças que você vendeu é o custo da mercadoria. Essa seria uma segunda opção. Ou a terceira, você pegar seu estoque, somar uma por uma, quanto cada uma te custou no primeiro dia do mês e depois lá no último dia do mês você ir lá somar tudo de novo na mão, o que vai te dar 3 vezes mais trabalho. Então, o sistema é a melhor opção, por isso eu falo tanto com vocês da importância de vocês terem o sistema. Então, qual que é a fórmula para você descobrir qual que é o custo? Você não tem que fazer tudo isso que eu acabei de explicar de uma forma simples. Então, você vai pegar o custo do estoque no primeiro dia do mês. Como que você faz isso? Você gera um relatório antes de começar o mês, antes de começar a venda, lá no dia primeiro, antes de fazer qualquer venda, você vai lá no seu sistema, gera um relatório de estoque, vai estar lá, custo de estoque. Aí você anota essa informação. Se você não tem sistema, ou você tem que ter o custo do seu estoque planilhado numa planilha para você colocar essa informação no primeiro dia do mês, e depois ir anotando cada um que você vai vendendo, o preço de venda e o preço de custo. Ou pegar e somar, pegar peça por peça e ir somando o preço de custo de cada uma delas. Por que isso é complicado? Porque você vai esquecer por quanto você comprou, você não vai ter talvez esse controle, isso certinho. E no início talvez seja até fácil, porque talvez você tenha poucas peças aí no seu estoque. Mas a gente tem que pensar a longo prazo. Imagina quando você tiver 2.000, 3.000, 4.000 peças aí no seu estoque. Não dá para você sentar e somar o custo dela cada uma na mão. E numa planilha também eu acho complicado. Então, o caminho mais fácil é um sistema. Aí depois, você vai somar a fórmula S. Então, o custo do seu estoque no primeiro dia de venda do mês, antes de começar as vendas do mês. Mas, se você fez alguma compra dentro desse mês, você soma com essa compra que chegou. Então, dia primeiro você começou, seu estoque estava lá, tal valor. Depois, lá para o dia 15, chegou uma nova compra. Então, você vai somar o valor do seu estoque lá no início do mês, que é quanto te custou para você, não é valor de venda. Aqui é valor de custo. Quanto custou para você o seu estoque, quanto está seu estoque. Depois chegou lá uma venda de R$ 1.200. Você soma mais com aquela compra que acabou de chegar. Depois, somou com isso, lá vai somar no último dia do mês o custo de estoque no último dia do mês. Então, vai lá, gera um relatório de estoque, vai estar lá, custo do seu estoque no último dia do mês. E aí, assim, você vai saber o custo de cada produto que você vendeu dentro daquele mês. Então, aqui está um exemplo para vocês. Então, seu estoque, você gerou um relatório lá no primeiro dia do mês. R$ 2.000. Seu estoque estava em R$ 2.000. Custou para você R$ 2.000. Ou se você está começando, você já sabe, se você investiu R$ 2.000, você já sabe que o custo do seu estoque é R$ 2.000. Beleza. Aí, ao longo desse mês, chegou mais R$ 1.000 de produtos. Aí você soma 2.000 mais 1.000. Aí, quando for o último dia do seu estoque, do último dia do mês, você vai lá e olha o custo do seu estoque no último dia do mês. Então, vamos supor, foi 1.000, tô com estoque no último dia aqui de R$ 1.000. Então, vai ser 2.000 mais 1.000 menos 1.000. Então, sobrou R$ 2.000. O que que isso significa? Significa que cada peça que você vendeu dentro daquele mês, somado uma a uma, custou para você R$ 2.000. Então, vamos supor, você vendeu 5.000, mas cada uma dessas peças que você vendeu, que faturou, te deu faturamento de 5.000, somadas todas juntas, te custou R$ 2.000. Então, aqui é porque o sistema ele não vai te dar esse número aqui, ó. Ah, faturei 5.000, gera um relatório lá de vendas, vai te dar assim, ó, faturei 5.000 e o custo para você faturar 5.000, as mercadorias te custaram 2.000. Não tem esse relatório. Então, para você fazer chegar nesse resultado, você precisa fazer esse cálculo aqui. Por isso, a gente usa esse cálculo, para você descobrir quanto custou cada mercadoria que você vendeu dentro daquele mês. Então, lembra que o cálculo é faturamento menos quanto te custou cada uma dessas peças que você vendeu dentro desse mês, menos despesas variáveis, despesas fixas, investimento e o resto é lucro. Então, eu estou te mostrando aqui como que você vai chegar no custo da mercadoria. Então, e um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, é basicamente isso. Depois é só você jogar na planilha aqui, no cálculo,
e fazer o cálculo. Eu já vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Antes de mostrar, eu quero deixar alguns lembretes aqui. As despesas devem ser lançadas conforme você paga, dentro do mês que você pagou. Então, por exemplo, porque eu percebo muita confusão assim, por exemplo, comprei um móvel para colocar as minhas peças. Eu paguei por ele 10 vezes de R$ 200. Ao invés da pessoa ir lá e jogar 10 vezes de R$ 200, ela vai lá e joga 2.000. Não, você vai jogar na planilha suas despesas conforme elas aconteceram, conforme você vai pagar, conforme vai sair do caixa da empresa. Então, se você vai pagar em 10 de 200, você vai lançar R$ 200 em cada um dos meses, conforme você for pagando. Se a primeira parcela vence no mês, exemplo, no mês de junho, então você vai jogar a primeira parcela, R$ 200 em junho, R$ 200 em julho, e assim sucessivamente. Você não vai jogar. Agora, paguei R$ 2.000 no móvel para colocar minhas peças e paguei à vista no mês de maio. Então, você vai lá e vai jogar R$ 2.000 na aba de investimento, que é um móvel, né? R$ 2.000 de uma vez só. Então, conforme você vai lançar a despesa dentro daquele mês, conforme você retirou do seu caixa e vai lançar conforme foi a negociação. Se foi à vista, você vai lançar a despesa à vista. Se foi parcelado, você vai lançar o valor das parcelas, que é outra coisa que eu vejo muito vocês errarem. Se você não incluir todas as despesas, ficará um falso resultado. Então, se você não incluir, esquece de colocar a taxa da maquininha de cartão de crédito, esquece de lançar a despesa que você tem ou não lança, que eu vejo muita gente escondendo, né? Tem isso também, esconder as despesas da empresa. Não, aqui a gente não esconde. Se é da empresa, a despesa da empresa tem que ser contabilizada, a gente não esconde. Então, tem a despesa, você não cobra o frete. Então, o frete por conta da empresa, então isso tem que ser contabilizado. Então, se você esconde isso, então o seu resultado não vai ficar o resultado real, porque você não está lançando tudo que precisa ser lançado. Ou se você não lançar da forma correta também, o resultado não vai ficar o resultado real. Então, você precisa lançar da forma certa e precisa lançar dentro daquele mês e não pode esconder nenhuma despesa, não pode esquecer de lançar nada, senão o resultado não é válido. E outra pergunta também que eu recebo muito, que eu vejo vocês errarem muito, incluir valor de compra nas despesas. Eu fui ali e fiz uma compra de 3 de 500. Onde que eu lanço isso aqui nessa hora? Nessa hora você não lança despesa com compras. Por que que não lança? Porque a gente não está lançando aqui, lembra que na fórmula é faturamento menos custo de mercadoria? Então, aqui você já está lançando quanto te custou cada uma das mercadorias que você vendeu. Então, aqui já está incluso o custo de mercadoria, que a gente não está falando de fluxo de caixa, se você vai pagar em 3, em 10 as suas compras aqui. Nesse caso aqui, não interessa a sua negociação com o fornecedor. Aqui interessa quanto custou cada uma das peças que você vendeu. Aqui, para você saber o resultado, se você teve lucro ou não no final do mês, é isso que interessa. Então, esquece. Então, a despesa com compras não é lançada dentro da planilha, dentro desse cálculo que a gente vai fazer, porque a gente já está incluindo o custo de cada uma dessas mercadorias, independente da forma de negociação que você fez com o fornecedor. Então, aqui a gente inclui todas as despesas, como eu expliquei na aula anterior, mas a gente não inclui despesa com compras. Então, a gente inclui despesa com entrega, CNPJ, sistema, sua retirada, comissão de maquininha, aqui a gente lança isso, despesa com embalagem, mas compras não, ok? Pronto, agora você já tem todas as informações, agora é só jogar, pegar essas informações e jogar na fórmula que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, vamos supor, no mês de abril eu faturei R$ 5.000. R$ 5.000, certo? Então, faturamento, que é vendas, R$ 5.000. Aí você fez lá o cálculo, foi lá, olhou qual que era o custo da mercadoria no primeiro dia do mês, se teve compras ou não, colocou ali. Se não teve compras, tá, gente, aqui nessa parte aqui, ó, caso não tenha chegado compras dentro do mês, pode deixar zerado, não tem problema. Isso aqui é se chegar alguma compra ao longo do mês. Já
lançou ali as compras que teve, já lançou o custo da mercadoria no último dia do mês, e aí você chegou no resultado de R$ 2.000, igual a gente fez aqui no cálculo, ó. Era 2.000 mais 1.000 menos 1.000, ficou R$ 2.000. Então, tá aqui, faturei 5.000, tive 5.000 de vendas, o custo da mercadoria deu 2.000. Aqui dá para você ter uma noção se seu custo de mercadoria está correto ou não. Porque, por exemplo, para você, vamos supor que você faturou 5.000 e seu custo de mercadoria deu 5.000, tem alguma coisa de errado aqui. Então, o custo de mercadoria. Aqui, vocês podem ver que fica algo que dá para a gente ter noção. Você comprou 2.000, mais ou menos, você vai faturar mais ou menos R$ 5.000 mesmo. Então, dá para você ter uma noção se está correto ou não o seu cálculo, se você fez certinho. Aí depois, então, faturamento, o que você vendeu, menos o custo da sua mercadoria, ou seja, quanto custou cada uma das peças que você vendeu? Custou R$ 2.000. Então, lucro bruto, seu lucro bruto foi de R$ 3.000. O que eu quero dizer? Que é o que eu falei para vocês. Muita gente acha que é, sim, que é só o que vendeu menos quanto custou as mercadorias. E que isso é lucro. Não, isso aqui é lucro bruto. E por que eu estou passando esses termos para vocês? Porque eu quero que vocês, quando alguém chegar para vocês saibam essas respostas, conheçam esses termos e tenham conhecimento, porque vocês são empreendedoras. E eu quero que vocês tenham essas informações e saibam quais são essas informações e o que elas significam para que vocês saibam responder isso. Para qualquer empreendedora, qualquer pessoa que vocês forem conversar, vocês terem firmeza do que vocês estão falando. Então, se alguém perguntar qual que é o lucro bruto da sua loja, então você já sabe que é o que você vende, menos quanto custa cada uma das mercadorias. O que sobra é lucro bruto. Isso é lucro bruto. Mas isso não é lucro, ainda não é o resultado da sua loja. Aí depois você pega o lucro bruto e tira suas despesas variáveis. O que sobra é a margem de contribuição. Então, se alguém perguntar qual que é a sua margem de contribuição, então agora você já sabe responder isso, que é o seu lucro bruto menos as suas despesas variáveis. Então, nesse exemplo aqui, 3.200. Tem Sem alguém com o chorar. microfone ligado? Eu vou pedir, por favor, deixar o microfone desligado. Obrigada. Então, margem de contribuição é o lucro bruto menos despesas variáveis. Depois, a gente vai diminuir aqui as despesas fixas. Então, e vai ter o resultado operacional. Então, se alguém me perguntar qual que é o resultado operacional da sua loja, você já sabe que é a sua margem de contribuição menos despesas fixas. O que sobrar é seu resultado operacional. Então, aqui no exemplo, 2.800 menos 500, 2.300. Ainda é o lucro? Não, a gente ainda tem os investimentos. Então, e o que é investimento? Se não souber, volta lá na aula anterior. Se não sabe o que é despesa variável fixa, e investimento, volto na hora anterior que eu expliquei. Então, 2.300 menos 100, o valor total, R$ 2.200. Agora sim, R$ 2.000 foi o lucro que você teve. Isso aqui é lucro, lucro líquido. Isso aqui é que você teve resultado. Então, a pessoa aqui nesse exemplo faturou 5.000, mas ela teve 2.200 de lucro. Então, para vocês verem que muita gente não sabe o que é lucro líquido, não sabe o que é lucro bruto, não sabe como fazer esse cálculo, não sabe como chegar nesse resultado. Eu estou mostrando para vocês. Aí sim, 2.200 é o que ela teve de lucro. Então, ela já pagou todas as despesas e é isso que ela tem ali, real de lucro. Caso esse valor fique negativo, Flaviane, significa que você teve prejuízo dentro daquele período. E aí, Flaviane, o que tem de errado? Eu vou mostrar alguns fatores aqui para vocês analisarem e ver se foi isso que causou esse prejuízo. Mas já antes, já quero explicar para vocês principalmente ali no início, você não vai conseguir ter lucro, provavelmente. Tem algumas lojas que começam e conseguem, por quê? Porque investiu bem pouquinho na estrutura, tem pouca despesa fixa, variável, então aí acaba tendo lucro logo ali no início. Mas na sua grande maioria, o início é normal você ter prejuízo, porque você faz investimentos às vezes alto em embalagem, que está começando, várias despesas, às vezes de imóveis, enfim várias despesas ali,
Então, o que você fatura ali inicialmente não é o suficiente para absorver tudo, mas isso é normal. Para vocês terem uma ideia, vocês têm que pensar. Se você fosse, por exemplo, investir numa franquia, uma franquia custa, vamos supor, R$ 400.000. Eles já te dão ali, ó, para você recuperar o investimento, que é o que eles chamam de payback, né? Para você ter o retorno desse investimento que você está fazendo de R$ 400.000, você vai levar 2 anos. Então, ou seja, isso aqui você vai ficar no prejuízo, tanto, às vezes vai ter um lucrinho ali, mas vai levar ali 2 anos para conseguir recuperar o investimento. Ou seja, vai ficar no vermelho durante 2 anos, para só depois recuperar os 200 mil investido, 400 mil investido, para depois começar a ter lucro. Então, aqui no nosso caso, a gente recupera mais rápido, porque o investimento é mais baixo. A gente não tem vitrine, fachada, funcionários, então a estrutura é menor, então mais rápido a gente consegue esse valor de volta do que a gente investe. Mas isso é normal, tá? Fica tranquilo. Agora, passa um tempo, ainda tá. Eu vou mostrar alguns parâmetros aqui e você vai analisando para ver se é isso mesmo, se é porque você fez o investimento ou não, se é porque as despesas fixas estão altas, enfim, aí você vai conseguir enxergar aqui se você, onde você está errando, o que você pode fazer para melhorar. Por isso que eu falo que a partir dessas informações, vocês conseguem fazer a gestão da loja de vocês. Então, por isso é muito importante vocês fazerem isso. E a maioria dos empresários, das empreendedoras, nem sabe avaliar se teve lucro ou não no final do mês, qual foi o resultado. E alguém pode te perguntar assim: qual que é a sua margem de lucratividade? Que é a porcentagem, que é uma porcentagem. Aí eu vou mostrar para vocês como, porque como eu disse para vocês, eu quero que vocês, como vocês são empreendedores, eu quero que vocês tenham o máximo de informações possíveis, como qualquer outro empreendedor. Então você vai, como que você vai? Ah, antes disso, quero falar sobre as despesas fixas. Despesas fixas. Vocês têm que, dessas informações aqui, uma informação que vocês têm que ficar de olho são as despesas fixas. As despesas fixas nunca podem passar de 25%. Flaviane, o que são despesas fixas? Expliquei na aula anterior, só voltar lá assistir que você vai entender o que são despesas fixas. Então, você tem que ficar de olho. Uma das coisas que você tem que ficar de olho é a despesa fixa. Então, ela nunca pode superar 25%. Então, você tem que ficar de olho. Como que eu vou saber, Flaviane, se ela superou 25% ou não? Então, dentro desse exemplo aqui, ó, faturou 5 mil, teve R$ 500 de despesas fixas. Qual que é o cálculo que eu faria? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, despesa fixa, para você saber a porcentagem, é despesa fixa dividido pelo faturamento vezes 100. Então, nesse exemplo, a despesa fixa era R$ 500 e ela faturou 5 mil. Então, 500 dividido por 5 mil deu 0,10 vezes 100, 10%. Então, a despesa fixa nesse exemplo aqui é de 10%. Então, está bem longe de 25. Por quê? Porque isso aqui é fixo. Se você vender zero, você vai ter que pagar. Se você vender 1 milhão, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, isso aqui é a despesa que você tem ali todos os dias. Vendeu ou não vendeu, ela tá ali te esperando. Por isso, a gente nunca pode deixar ela superar 25% do faturamento. Ela é em cima do faturamento. Então, se você fatura mais, então você vai. Essa despesa fixa também vai poder ser um pouquinho maior, né? Se houver necessidade, claro, né? Porque o empreendedor, nosso objetivo para a gente é ter lucro o máximo possível. E como que a gente tem lucro? Vendendo o máximo possível pelo menor custo possível. Então a gente tenta enxugar isso aqui ao máximo para ter o máximo de lucro possível. Esse é o nosso objetivo. Então não é porque você vende mais que você tem que aumentar. Se houver necessidade, você aumenta. Se não, quanto mais você enxugar, melhor, mais lucro você vai ter. Então é assim que você descobre qual que é a sua despesa fixa. Agora, margem de lucratividade líquida, que é o que eu expliquei para vocês. Alguém pode me perguntar que você já sabe que você faturou R$ 2.200. Mas qual que é a sua margem de margem de lucratividade líquida? Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem o cálculo, que é esses 2.200 em cima do que você fatura. Então, vamos lá. A fórmula é lucro líquido, que nesse exemplo aqui, como vocês viram, é R$ 2.200, que esse aqui é o lucro líquido, dividido pelo faturamento, que nesse exemplo faturou R$ 5.000.
Então, 2.200 dividido por 5.000 é igual a 0,44 vezes 100. Então, é igual a 44%. Então, o que isso aqui significa? Que de tudo que você faturou, 44% foi lucro líquido. Então, lembra lá da aula de precificação, onde a gente jogou uma margem de lucratividade ali para você? Então, aqui você vai chegar e saber, ao final do mês, daquilo que você jogou lá de margem, quanto realmente você faturou? Ah, faturei 44%. Então, vocês entenderam? De tudo, dos 5.000 que você faturou, lucro foi 44%, que representa 2.200. Então, é só você pegar lá o lucro que sobrou, dividir pelo faturamento, vezes 100, e você vai achar a sua margem de lucratividade. E isso aqui a gente está falando líquida, tá? Margem de lucratividade líquida. É realmente o que sobrou de tudo, limpo, 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 limpo. Entendeu? Então, aqui ensinei isso para vocês também, como que vocês chegam nesse ponto. Agora, outra informação também que é muito importante vocês terem, ponto de equilíbrio. O que é isso, ponto de equilíbrio? É o mínimo que você precisa faturar para não ter prejuízo e também não ter lucro. Você vai empatar. Você não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Então, aqui é como você vai fazer o cálculo para saber qual que é esse ponto, o mínimo que você precisa de vender, para pelo menos empatar. Ou seja, dali você tem que vender sempre dali para cima, nunca dali para baixo, senão você vai ter prejuízo. Como que você faz esse cálculo? Você pega a sua despesa fixa vezes o faturamento que você teve dentro daquele mês, dividido pela margem de contribuição. Então, Viane, me lembra o que é margem de contribuição. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó, margem de contribuição é o que você faturou, menos quanto te custou cada uma dessas peças que você vendeu, menos despesas variáveis. O que sobra é margem de contribuição. Então, aqui nesse exemplo, percebe que a margem de contribuição é 2.800, despesa fixa é 500 e faturamento é 5.000. Então, a gente vai jogar agora na fórmula. Então, despesa fixa vezes faturamento dividido pela margem de contribuição. Então, R$ 500, que é a despesa fixa, vezes 5.000, que é o faturamento, deu 2.500.000. Dividido por 2.800, que é a margem de contribuição, deu R$ 892,85. Então, o que isso significa? Que essa loja, desse exemplo que eu mostrei para vocês, ela precisa faturar no mínimo R$ 892,85 para ela pelo menos empatar, não ficar no prejuízo. Então, sempre tem que ser vender de R$ 892 para cima. Então, isso aqui é para vocês terem noção do mínimo que vocês precisam vender na loja de vocês para que vocês consigam não ficar no prejuízo. É muito importante também vocês terem essa informação. E aí, baseado nisso, vocês começam a saber como fazer a gestão da loja de vocês. Então, aqui eu mostrei para vocês, ponto de equilíbrio, mínimo que vocês precisam vender, saber qual que é a margem de lucratividade que você está tendo a cada final do mês. Despesas fixas, nunca deixar a despesa fixa ficar mais de 25% do faturamento. Então, se ficou a mais, opa, então é hora de enxugar, ir lá e fazer um ajuste, né? Porque isso está consumindo o seu lucro. Então, é outra forma que você tem de fazer a gestão ali da empresa. E além disso, mostrei aqui para vocês como que vocês descobrem, né, se vocês estão tendo lucro ou não, se está tendo prejuízo, por que está tendo prejuízo, e entender e saber ao final do mês como que você chega nesse resultado e avalia se a sua empresa está indo bem, se o caminho está indo certo, se não está, por que que não está e quais ajustes que vocês precisam fazer. Então é isso que eu queria mostrar aqui e a gente se vê na próxima aula.